Olá, alunos do nono ano. Hoje nossa aula, tem como objetivo produzir uma crônica esportiva. Como vocês sabem hoje, geralmente nós trabalhamos com produção textual. E aí aqui tem uma pequena anotação sobre esse gênero, que é a crônica esportiva. Ela baseia-se em acontecimentos atuais. Vamos dar destaque a essas partes que estão em negrito, certo? Naquela crônica que vocês leram da Mariana Lajolo, vocês puderam observar que ela foi escrita em 2016 e aí ela trouxe aquele ponto de vista dela e aquela informação porque estava no período das Olimpíadas, estava próximo às Olimpíadas do Rio de Janeiro, então ela tratou desse acontecimento lá em relação aos Estados Unidos, da seleção feminina. E aí, no entanto, ela também pode retomar fatos distantes, mas quando ela retoma esses fatos distantes, geralmente ela faz uma relação com algo que está acontecendo no momento em que ela, no momento atual. Além de abordar eventos pontuais, a crônica esportiva pode eleger como tema uma discussão ou uma polêmica mais abrangente que esteja em curso. Ela não precisa apresentar uma abordagem totalmente técnica. Os dados objetivos podem ser utilizados para sustentar a análise feita pelo cronista. Expõe o assunto e a cronista ela faz tipo uma análise em relação ao que ela expôs. O caráter subjetivo com que o assunto é tratado fica evidenciado pelo destaque dado ao nome do cronista e ao ponto de vista explícito no texto. Alguns veículos identificam os autores cronistas com uma imagem de seu rosto. Às vezes ele tem aquela forma de escrever e só a pessoa ler a crônica ela já vai se redirecionar, já vai pensar qual foi o cronista que escreveu, porque é a forma como ele escreve, certo? É o caráter subjetivo. A crônica esportiva vincula-se ao momento de produção. Publicada com regularidade no veículo que circula, reporta-se em geral a acontecimentos recentes, como eu já tinha falado. Sua regularidade pode criar uma história de análises. Assim, uma crônica pode fazer referência a outra anterior. O autor ele pode escrever uma crônica e depois escrever uma outra crônica se referindo àquela que ele escreveu anteriormente, fidelizando o leitor. Com registro mais informal do que da notícia, o autor não tem compromisso de reproduzir os fatos. A notícia, como vocês sabem, ela reproduz os fatos tal qual aconteceu. A crônica não, ela não tem o compromisso de reproduzir do jeito que aconteceu, mas como já foi falado, mais uma análise do ponto de vista do autor. Ao contrário, apresenta-os de acordo com seu ponto de vista. Por isso, em muitos casos, há marcas de primeira pessoa ou de expressões que configuram o estilo do cronista, que se caracteriza pelo uso de recursos linguísticos que produzem um efeito de sentido de proximidade com o leitor. Então, como vocês podem perceber, geralmente pode ser usada a primeira pessoa. Não é sempre, mas em muitos casos isso acontece. E eu acredito que quando se usa a primeira pessoa, também cria esse efeito, esse efeito de sentir de proximidade com o leitor, porque ela fala de si, do ponto de vista dela, usando a primeira pessoa para poder mostrar a visão dela em relação àquele assunto ao leitor. Aqui, escrita de crônica esportiva. Aqui vocês vão poder acompanhar o livro de vocês, certo? A proposta. Neste capítulo, você lê uma crônica esportiva que aborda a reivindicação da seleção estadunidense, sempre eu falo, tem que falar devagar esse nome, é muito complicado, feminina de futebol, por salários compatíveis com os dos colegas da seleção masculina. Agora, você vai escrever uma crônica com foco no tratamento da imprensa a mulheres esportivas. Depois, ela será publicada, aqui não será publicada, porque a turma de vocês não tem blog, então não será publicada. Eu estou pensando em escolher algumas, como sempre, para expor numa outra aula em alguns vídeos, no vídeo de análise da escrita.
Aqui é o texto que vocês irão ler, para poder, a partir dele, vocês produzirem um texto de vocês. Leia a seguir o trecho de uma reportagem que aborda o tema que você deverá explorar na crônica esportiva, a imprensa e as mulheres esportistas. Aí vocês vão ler, né, esse texto, né, bem, né, observar todos os detalhes para poder, a partir dele, como eu já falei, vocês produzirem. Aqui, o segundo pontinho. Para ampliar a abordagem sobre o tema, pesquise informações sobre o assunto em fontes confiáveis na internet. Você pode pesquisar em relação a esse ponto, né? Aqui, ó. A imprensa e as mulheres esportistas. Então, você pode pesquisar. Aqui é um texto de referência, mas você pode estar pesquisando outros para poder, né, ter um maior embasamento no seu texto. Defina o ponto de vista que você vai abordar na crônica esportiva. Qual vai ser o seu ponto de vista? Qual posição você vai assumir, né? A favor, um olhar mais amplo, que você concorda com alguns fatos que você pesquisou, contra, né? A que se pode atribuir a presença massiva de homens na editoria de esportes? O que podemos fazer como jornalistas, leitores e cidadãos para que esse cenário mude? Né? Você pode colocar também seu ponto de vista, o que você acredita que poderia ser feito para que isso não aconteça. Né? Que o machismo predomine em relação a questões femininas, né, das mulheres. Quarto, avalie se é necessário buscar mais informações em outras fontes que apresentam dados estatísticos, depoimento de esportistas ou jornalistas e etc. Você pode também analisar se é necessário. Se no caso não seja necessário, quanto mais você pesquisar, mais, como eu já falei, né, mais conteúdo você vai poder estar usando como referência para o seu texto. Aqui, a linguagem do seu texto. Como será a linguagem? Na crônica esportiva, onde futebol é coisa de mulher, várias conjunções e pronomes relativos foram utilizados para articular as orações. Aqui está pedindo para você citar um exemplo que você leu nesta sessão em que isso acontece, mas não é necessário, né? Eu quero apenas que você reflita e repense algumas situações, observe novamente o texto, né? A utilização desses pronomes relativos, das conjunções. 2. Além do primeiro e do segundo parágrafo, que você já analisou, cite outro segmento da crônica que os adjuntos adverbiais tenham sido utilizados para relacionar diferentes parágrafos. Certo? Aqui é só mais para vocês pensarem como foi produzido em relação à linguagem utilizada, mas não necessariamente vocês têm que fazer do jeito que eles fizeram. Ao escrever sua crônica, use adequadamente a norma padrão, enriquecendo seu texto com conjunções, pronomes relativos e adjuntos adnominais, a fim de marcar a progressão dos conteúdos que você vai discutir. Aqui ele sugere a norma padrão, porque, tipo assim, quando você estiver pensando em repetir uma palavra, né, você usar um pronome para evitar essa repetição. Assim o texto fica mais coeso e fica, né, de acordo com a norma padrão. E às vezes usar as conjunções no momento certo, certo? Os adjuntos adnominais. Tudo isso ele encaminha para a norma padrão, ok? Aqui, lembre-se também de criar um título atrativo para o leitor. Se for apresentar uma opinião mais crítica, utilize a primeira pessoa. Se você for para dar uma visão mais crítica ao texto que você vai escrever, você utiliza a primeira pessoa. Mas assim, não é uma obrigação. Você pode utilizar ou não. Com certeza, né, estaria mais adequado se você utilizar a primeira pessoa. Mas caso você não queira utilizar, também pode estar utilizando a terceira pessoa, tá bom? E também outra coisa, o título atrativo, né? Quando o título é atrativo, só a pessoa lê o título já quer, gostou do título, ela já quer ler o texto. Então isso é muito importante para que outra pessoa queira ler o seu texto. Aí aqui tem a avaliação da reescrita, mas depois, né, que vocês escreverem, vocês podem estar fazendo essa reavaliação, essa
a avaliação. Eu não vou colocar aqui. E aqui, né, a entrega da atividade dessa produção textual é até sexta-feira, dia 1º de junho. E qualquer dúvida em relação a isso, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp. E é isso, abraço e até mais.